Fala pessoal, Pedro, gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da IBS. Hoje eu estou CEO de toda essa estrutura. Queria que você se apresentasse para mim, o pessoal te conhecer um pouquinho, entender o que você faz aqui dentro, sua função. Meu nome é Vinícius Gonzalez, sou o CEO da IBS, marido da Andressa, pai de 3 filhas e minha esposa está grávida do 4º filho, então sou empreendedor na vida pessoal, empreendedor na vida profissional. A IBS é o grande empreendimento, o nosso ecossistema para atender o mercado de energia solar. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre a IBS, sobre o mercado, sobre a cultura da IBS, os assuntos que vier por aí. Vini, gostaria de para 2 casos. Quando a gente tem um funcionário muito alinhado com a cultura, princípios, tem visão de futuro aqui dentro, porém no atual momento não está desempenhando. E o contrário também, aquele funcionário que é uma máquina, desempenha como um maluco, bem de igual a ninguém, só que há uma confusão com todo mundo, está alinhado com a cultura, não tem talvez uma questão de princípios dentro da empresa. O que a gente faz nesses 2 casos? Eu acho que não é uma receita de bolo, né? Você tem que ter discernimento, sabedoria, tomar uma decisão com prudência, com cautela. A grande questão é avaliar o impacto que isso está causando na equipe. Os dois vão gerar impacto negativamente. Você manter um colaborador que não está produzindo na equipe, isso diminui a energia e faz com que a equipe como um todo produza menos, porque acaba um influenciando o outro. E alguém também que está contaminando o ambiente também está destruindo, o ambiente. Então, o quanto isso está impactando vai impactar no tempo que você pode ter paciência ou prudência para tomar a decisão. Então, não existe uma regra, tem que ser 1 mês, tem que ser 2 meses. O que eu entendo tem que ser transparente. Eu acho que 30 dias é um prazo mínimo para alguém mudar. Então, ser transparente com a pessoa, falar assim, olha, está acontecendo essa situação, não tem como permanecer com você na empresa enquanto isso estiver acontecendo, e eu preciso que você mude isso em 30 dias. Passou esses 30 dias, talvez a pessoa não tenha atingido a perfeição, mas ela vai ter evoluído consideravelmente ou não, ou fez um avanço insignificativo, ou não avançou nada, ou ela teve um grande avanço. Se ela não avançou, não demonstrou vontade, determinação para mudar, daí 30 dias é mais do que o suficiente. Agora ela avançou, mas não avançou o suficiente, você pode estender um pouquinho mais o prazo e permanecer tentando. Todas as pessoas são capazes de mudar, tanto no quesito comportamental, quanto no quesito de habilidade, desenvolver a habilidade técnica ou a capacidade, todos podem se desenvolver. Nessa questão comportamental, uma coisa que precisa ser avaliada é a questão do caráter. Então, é só uma falha por falta de habilidade de inteligência emocional, de gestão das emoções. Então, a gente tem compaixão, a gente explica, é transparente. Agora, é um mau caráter, a pessoa está fazendo algo errado, daí, nesse caso, é imediato. Se identificou que o problema é de caráter, você pode desligar imediatamente, não tem o que se possa ser feito para resolver a situação. Agora, falta de habilidade de controle emocional, a gente pode ter um pouco de prudência e paciência para tomar decisão. O mais importante é ser transparente. Então, a pessoa saber que a empresa não está contente com o comportamento ou com o resultado e que ela precisa mudar aquilo, e dar um prazo, assim, até o final do mês isso precisa mudar. Isso não pode mais estar acontecendo. Se não tiver avanço, no final do mês você vai ser desligado. Então isso quando você traz essa clareza para a pessoa, ela mesmo que toma a decisão, se ela quer mudar ou não. Então se a pessoa sabe, por exemplo, se ela decidir, eu não quero mudar, nesses 30 dias ela vai estar procurando emprego. Então ela já vai estar buscando uma outra oportunidade de mercado e daqui 30 dias você desliga. Agora a pessoa quer mudar, você está vendo que ela quer mudar, mesmo que ela tenha tido alguma dificuldade, não tenha avançado tanto, mas você viu que ela realmente se esforçou, buscou, foi atrás, então é de se considerar. Se considerar por mais quanto tempo? Aí também vai precisar ter essa prudência e sabedoria para tomar a decisão. Então tem que cuidar muito para não ser enrolado, Então, a pessoa deu uma evoluidinha, mas é só uma migalhinha todo mês. Cara, isso não vai resolver nunca. Então, olha, isso não está se resolvendo. A gente falou mês passado, evoluiu, mas foi pouco. Falamos esse mês novamente, evoluiu, mas foi pouco. Não tem mais como continuar. Talvez dar ali um último 3º mês, deixar claro que uma pequena evolução não é o suficiente, mas normalmente já no 2º mês já é o suficiente para desligar. Então não tem uma resposta exata, precisa de discernimento, vai de caso a caso, o tamanho da falha. Acho que essa
a melhor resposta para essa pergunta. Existe um padrão. Tá lá 3 meses desempenhando mal, você aplica no segundo mês, onde já acendeu a luzinha vermelha, você dá esse período, alinha o que tem que ser melhorado, vai lá e melhora. A partir dessa, entre aspas, orbada. Aí, beleza, tem um mês muito bom. No próximo mês, beleza, de novo. Parabéns. Me salvei, agora eu não vou mais... Eu me salvei. O grande BO, eu me salvei. Porque, beleza, esse mês eu desempenhei bem, aí no próximo mês relaxou de novo. É complicado, porque daí a gente tem um funcionário que não tem um padrão e que ele só melhora quando a gente, entre aspas, aperta. Sim. Transparência novamente. Então, ele resolveu uma vez. O ideal já seria avisar, olha, você resolveu esse mês, então você conseguiu mudar o comportamento, então você vai continuar com a gente. Porém, nesse segundo mês, se voltar a acontecer, ainda assim eu vou ter que te desligar. Então, não adianta você ter resolvido esse mês e no mês seguinte você deixar de resolver, né? Ou voltar a ter o problema anterior. Infelizmente isso já aconteceu. Então, conversei, a pessoa melhorou, no segundo mês não conversei, ela se salvou, e no segundo mês ela já perdeu a produção. Daí agora você vai no terceiro mês avisar. Ou no próprio segundo mês, você tá vendo que a pessoa tá fazendo corpo mole de novo, fala assim, olha, tá acontecendo de novo. Se esse mês você voltar a ter o comportamento anterior, você vai ser desligado novamente. Então tem que deixar claro. E daí você pode desligar imediatamente, naquele mesmo mês. Então avisou, o mês foi bom. No segundo mês, caiu o rendimento de novo. Daí ali, dia 10, você já percebeu que caiu o rendimento. Já vai avisar, olha, dia 10... Você voltou a ter o comportamento anterior, a gente tinha avisado que se você voltasse a ter esse comportamento, você vai ser desligado. Então, hoje é dia 10, ainda dá tempo de você consertar. Se você continuar com isso, até o final desse mês, você vai ser desligado. No terceiro mês, talvez você tenha que falar de novo. Então, talvez você tenha que repetir esse processo até a pessoa criar aquilo como um novo hábito. Às vezes, ela mudou o comportamento para salvar o emprego dela, mas não porque ela mudou como pessoa. Então, para você mudar esse hábito, leva um tempo. Os especialistas falam 21 dias para criar um novo hábito, mas para transformar uma pessoa vai levar meses, né? Ela estava, vamos dizer assim, ela estava fingindo que ela era boa, mas se ela fingir por 3, 4, 5, 6 meses, ela vai acabar se tornando boa, ela vai aprender a se controlar. Então, já tive inúmeras experiências, né, com colaboradores que tinham um temperamento descontrolado, que não tinham paciência, que estouravam, que às vezes até tratavam mal os outros, e com conversas a pessoa foi transformando. Não foi de um mês para o outro, teve um período, mas sempre que teve a conversa, ela se esforçou para melhorar, ela entendia que estava errado, ela concordava que estava errado, mas era um impulso da pessoa e acabava atrapalhando, né? Na questão, assim, da inteligência emocional, do controle emocional, também não tem problema você ter alguém que estoura. Mas daí estoura e daí os outros ficam chateados, ficam magoados. Cara, os outros estão se fortalecendo. Você tem alguém que estoura, se tem gente fraca em volta, o cara vai ficar magoado. Mas esse fraco vai ficar forte, né? Você conviver com alguém que estoura te ajuda a amadurecer emocionalmente. Então, também está sendo um aprendizado para os que estão ao redor. Mas o que precisa ficar claro para todos é que aquele comportamento não é admissível, que a empresa não concorda com aquele comportamento. Então, estamos contra esse comportamento, estamos, né, atuando e trabalhando para que ele mude. E isso, mudanças rápidas, conversas, né, ter tempo de mesa, assim, isso daqui não admitimos aqui dentro da empresa, isso daqui precisa ser mudado, e você vê que a pessoa realmente quer mudar, é sincero, é genuíno, e ela está avançando, eu acho que pode sim persistir. Porque assim, não tem como você ter uma equipe perfeita. Você fala assim, cara, eu só vou contratar pessoas que são boas, que não dão problema, que são emocionalmente estáveis, que não tem problema comportamental ou que tem alta performance o tempo todo. Faz parte e é papel nosso desenvolver as pessoas, né? Inclusive na IBS, né, o Bora Prosperar vamos todo mundo prosperar. Então a prosperidade não é só no resultado, é também no crescimento pessoal, profissional. Então ajudar as pessoas a se desenvolverem emocionalmente faz parte da liderança, faz parte da empresa, do propósito, e se desenvolver em resultado também. Então é responsabilidade do líder e da empresa desenvolver as pessoas. Agora, existem níveis de esforços que não valem a pena. E é justo e tá tudo bem se você não quiser investir o suficiente. Por exemplo, você vê um colaborador, o cara é bom em um dos aspectos. Veste a camisa ou dá resultado. Então, um dos aspectos ele manda bem, mas no outro ele tá ruim. Talvez para consertar aquela pessoa esteja tão distante que não vale o esforço. E você, como líder, tem direito de não querer
tanto esforço para transformar alguém. Agora, o que não dá é você querer um monte de gente perfeita. Isso não vai existir. Então, contratei alguém que dá para... Putz, ela tem uns defeitos, mas dá para consertar. Então, beleza, vamos consertar a pessoa. Agora, poxa, vai levar a minha vida para consertar a pessoa e não vou chegar a lugar nenhum. Ou, né, às vezes até reconhecer, eu não tenho capacidade de mudar essa pessoa. Eu não sou líder bom o suficiente para transformar essa pessoa. Também é um reconhecimento de uma limitação do próprio líder. E tá tudo bem, ó, eu não consigo. É uma pessoa extremamente difícil, desafiadora, e eu não consigo ajudar no crescimento pessoal da pessoa. Então, beleza, desliga a pessoa e bola pra frente, contrata outro que você consiga encaixar o seu perfil. Tem que ter discernimento. Não tem uma resposta pronta, não tem um prazo, um manual, ó, 30 dias, tentou, não deu, faz assim. Tem que ter discernimento. E esse discernimento a gente conquista vivendo na prática, tendo experiência, tendo outros colaboradores. Por exemplo, eu vejo um cara com determinada limitação, falei, cara, eu já passei por tantos desses, dá para consertar. Às vezes você nunca viu uma pessoa se transformar, você fala assim, cara, esse cara é impossível. Mas muitas pessoas que pareciam impossível mudaram, tiveram crescimento e hoje são pessoas importantíssimas, têm papel importantíssimo dentro da IBS. Então não dá para ficar demitindo todo mundo, a gente tem que se tornar capaz de transformar as pessoas. Esse é o nosso papel, principalmente o papel do líder. Nós temos vários exemplos desse aspecto de mudança aqui dentro da empresa. Isso é uma prova social. Vamos pensar num cenário agora. Não deu certo, realmente vamos ter que desligar a pessoa. Uma vez você me falou algo muito importante. Nunca desligue alguém que você não tem uma pessoa para colocar no lugar. E como escolher? Antes de entrar na IBS, eu não tinha noção do que era um processo de onboard, de quanto tempo a pessoa começava a dar retorno em relação ao investimento. Então, é um risco muito grande contratar. Porque uma coisa é a pessoa, claro, a gente tem um grande processo de contratação, muito assertivo, passa por análise comportamental, passa pela análise do líder do departamento, só que a gente sempre corre o risco de fazer a famosa cagada. Sim. E como reduzir os riscos disso? Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas dentro da sua experiência você teve algumas vivências que falam, não, beleza, isso aqui é um sinal vermelho, isso aqui é um sinal verde. O que facilitar para escolher? A gente vive num mundo que é muito difícil contratar. E quando vem uma indicação de uma pessoa muito boa, é muito positivo. Pô, beleza, essa pessoa desempenha e tá indicando outra pessoa. Só que às vezes ela pode estar se queimando. Como escolher com esse discernimento? Eu vejo assim, nesse processo de dar a segunda chance, né? Você teve a conversa, explicou para a pessoa que ela vai ser desligada se ela não mudar aquele comportamento, e você está ali tentando transformar aquela pessoa. Mas você está vendo que está desafiador, que talvez você não consiga, que você fracasse no desenvolvimento daquela pessoa e você não quer insistir naquilo. Então, nesse meio período, você já pode abrir uma vaga e ir buscando outra pessoa. Claro, depende da situação. Você tem uma equipe de 10 vendedores, você precisa desligar um, não necessariamente você precisa contratar outro vendedor para desligar aquele. Depende da sua estrutura. Vai ter alguém que vai dar conta da carteira daquele cliente ou não e tal. Daquele vendedor ou não. Mas digamos que você tem uma equipe grande, se desligar um, os outros 9 vão assumir a carteira daquele um que está saindo, tá tudo certo. Você desliga, viu que não está dando, desliga. Agora, você tem uma equipe de um vendedor. Para você desligar ele, você tem que contratar outro. Então, você já abre uma vaga, já contrata a pessoa. Agora, vou ter 2 vendedores, continua insistindo. Se der certo e consertar, beleza. Agora, você tem o dobro de força comercial. E os 2 produzindo, você vai dobrar o seu resultado da sua empresa. Uma vez que aquele não funcionou, desliga ele e mantém o novo, né? Pode ser que o novo seja pior do que o antigo, né? Então, a gente tem que investir ali no recrutamento, buscar uma pessoa boa, mas por mais que seja desenvolvido o seu processo de seleção, sempre tem o risco de errar. E sempre no processo de seleção, você nunca encontra a pessoa perfeita. Então você vai assim, cara, eu sei que essa pessoa não é perfeita, mas eu acho que eu sou capaz de desenvolver esse aspecto que falta nela. Só que é um acho, né? Você não tem como ter certeza que você vai ser capaz de desenvolver aquilo que falta. Então você vai tentar desenvolver, pode ser, puxa, não é possível, não consegui desenvolver, e daí você fracassou. Então tem que ter essa estratégia, a empresa não pode parar. Né? Você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. É melhor que o carro tenha quatro rodas, pelo menos você trocar uma e ficar em cima de 3. Então você tem que ter essa estratégia, né? E tem que ter esse discernimento. É claro, também tem que ter essa sabedoria em relação ao tamanho do impacto. Às vezes, se o cara é um transtorno gigantesco
dentro da empresa, é melhor desligar ele, mesmo que ele faça falta, que a operação fique capenga. Mas aí seria uma situação atípica. Dificilmente você tem alguém que está destruindo a empresa. Caso isso esteja acontecendo, algo de muito errado aconteceu dentro da empresa. Então, normalmente é alguém que está destoando, que está com a energia um pouco errada, que está com um comportamento um pouco errado. Não tem ninguém que está totalmente errado, né? Se está totalmente errado, é porque você já demorou para tomar a decisão há muito tempo atrás, né? Pode ser que alguém que esteja assistindo e diga, cara, eu tenho alguém que está muito errado, porque você não tomou a decisão há muito tempo que você deveria ter tomado. Então, talvez seja um desligamento imediato, né? Ó, não tem o que fazer. E daí entra, às vezes, muito, né, o dono ou o líder ter o coração muito bonzinho, ser muito bonzinho, fica com dó de demitir aquela pessoa que está destruindo a empresa, que vai deixar ele mesmo desempregado. Então, não faz sentido essa dó, não faz sentido você manter alguém que não produz, ou alguém que está indo contra os valores da empresa. É uma decisão, né, 100% natural, a pessoa vai arranjar outro emprego, vai trabalhar em outro lugar, você não precisa sustentar aquela pessoa. Tem que ter uma decisão prática, simples, objetiva, está contribuindo, não está, desliga, está tudo bem. A pessoa vai ter outra oportunidade, vai trabalhar em outro lugar, não tem que ter esse bonzinho, assim, é besteira. E às vezes até bom pra pessoa isso. Tá no lugar errado, tá só batendo cabeça. Cara, que não é pra você. Não é o ambiente dela. Ela tá descontente com o ambiente, tá só refletindo. Aquele mau comportamento ou mau resultado é só um reflexo de que ela não tá no lugar certo. Então, às vezes, desligar, você vai estar fazendo um favor pra pessoa que talvez ela encontre o lugar certo dela. Independente também se encontrar ou não encontrar, né? A gente não é pai da pessoa, não precisa criar a pessoa. Olha, eu tentei, não deu, tá tudo certo. Vida que segue. Não tem que ter toda esse medo, essa preocupação, né? Somos todos adultos. Só faz o que tem que ser feito. É uma frase que sempre pega, que eu já escutei aqui dentro, mas que a gente tem os princípios muito fortes, tem os valores muito fortes, só que não somos uma instituição de caridade. A empresa tem que dar lucro, ela tem que crescer. Famílias dependem disso. Sim. Então é uma negligência que realmente não pode acontecer. Hoje nós estamos em 66 colaboradores. Manter um colaborador que destrói o clima ou que prejudica o resultado da empresa é colocar em risco as outras 65 pessoas. Então, não é justo com os outros 65 que os outros 65 paguem por a falha de um, ou pela falha de dois, de três. Então, quem está destoando, quem está destruindo a empresa, quem está remando contra, tem que ser desligado. Porque a força de um remando contra é muito maior do que a força dos outros 60 remando a favor, né? Até pegando a ideia do remar, né? Você pegar um barco e colocar 60 para remar e um só pegar um remo, enfiar debaixo da água e só parar, não precisa nem remar contra. Só parar o remo debaixo da água já vai travar o barco. Vai ser muito mais difícil deslocar um barco com o remo travando debaixo da água. Então, tem que ser desligado. A pessoa que não está produzindo ou que está indo contra, né, a cultura da empresa, contra a energia da empresa, né? Todo mundo tem que estar trabalhando, tem que estar animado, focado, com objetivo, todo mundo indo para a mesma direção. E é assim que funciona uma empresa, todo mundo remando, tem que estar todo mundo no mesmo ritmo. Se tem uma pessoa destoando, tem que ser desligado para não colocar todos os outros em risco, né? Porque você tá lá, vê um trabalhando de má vontade, fazendo corpo mole, se o outro não faz, também não vai fazer. Quando você vê, tem 10 correndo debaixo da água, travando o barco. E os outros 20 tentando empurrar esse barco que tá encalhado, não tem como. Uma baita bola de neve. São várias coisinhas que podem acontecer em relação a isso. Na minha visão, um dos principais é a reclamação. Tu trouxe isso na reunião de segunda por coincidência. Sempre quando você tem um problema, você tem uma oportunidade, um desafio, você tem uma oportunidade de desenvolver algo, de achar uma solução. E a reclamação, ela não mostra só a imaturidade da pessoa, mas mostra uma incapacidade de resolver o negócio. Então, eu achei muito, muito legal a dinâmica, inclusive, que tu fez. Tragam problemas e desafios dos seus departamentos. Vamos juntos pensar em soluções. É muito legal essa troca também. Cara, se tu tem um problema, pede ajuda pra outra pessoa. Às vezes algo que tá claro pra você não tá claro pra mim e vice-versa. Então ter essa troca é muito importante. Isso é uma cultura positiva dentro da empresa. É uma questão de maturidade, né? Minhas filhas, quando tem um problema, elas vêm pedir ajuda pra mim. Pai, não sei lá, me ajuda com a tarefa, não consigo fazer tarefa. Adulto não tem isso, né? Adulto se vira, tu consegue fazer tarefa, dá um jeito, resolve o problema, né? Não tem que ficar pedindo ajuda pros outros. É claro, não tem que ficar passando a responsabilidade dos outros. Você pode pedir ajuda, né? Você pode falar, viu, você consegue me ajudar nessa situação, mas delegar a responsabilidade,
Eu tô com um problema, não vou fazer nada? É o problema do outro, é do meu chefe, é do meu líder? Não, pensa na solução, traz a solução, porque, ó, tô com esse problema, tô pensando em mudar nosso processo para que a partir de agora fique assim. O que você acha? Ouve a opinião do líder, conversa, acha talvez uma solução ainda melhor, melhora, dá uma polida naquela solução, mas buscar solução. Tem problema? Tem que ter solução. Tem problema? Tem oportunidade de crescimento. A nossa cooperativa, que foi recém-desenvolvida, um projeto aqui dentro, cara, a quantidade de problemas que a gente foi superando um atrás do outro, toda empresa tem muitos problemas, né? Mas a quantidade de problemas que eu vi dentro da cooperativa me deixou claro, cara, eu acho que a grande maioria das outras cooperativas não conseguiram superar a maioria dos problemas que a gente superou. Isso já coloca a cooperativa IBS num nível muito acima de qualquer outra cooperativa, porque eles também se depararam pelos mesmos problemas que a gente se deparou, e a gente conseguiu contornar, a gente conseguiu resolver os problemas. Então a sua capacidade de resolver problema também demonstra a sua maturidade, que é a sua experiência de vida. Se deparou na frente de um problema, cara, tem solução. Todo problema tem solução. Absolutamente todos os problemas têm solução. A questão é se você é capaz de conhecer eles, de encontrar eles ou não. Então a limitação está na sua capacidade de encontrar a solução e não se o problema tem ou não solução. Todo problema tem solução. Vai depender da sua capacidade de encontrar ele ou não. Eu vejo muito acontecendo, isso de forma positiva. A gente tinha alguns desafios na cooperativa. Eu lembro de uma reunião de segunda que você botou todo mundo para conversar, trouxe uma situação e falou: eu preciso de soluções. Aí fez grupos, quem trouxesse a melhor solução, não lembro se era um prêmio em dinheiro, ou era um reco-reco, era algo do gênero. Isso o que é um reco-reco, Pedro? Reconhecimento e recompensa. Para quem tem realmente um desempenho acima, é importante reconhecer essa pessoa. Reconhecer e recompensar. Quem não conhece o reco-reco é uma cultura bem bacana para implantar. Tem o reco-reco semanal, né? Toda semana quem se destaca recebe uma bonificação, te apresenta os dados e ganha uma bonificação que a gente chama de reco-reco. E é incrível, tá? Durante a semana, quinta e sexta-feira, no reco-reco da segunda é negativo que você vai ficar na minha frente. Isso é muito bacana. Legal. Complementando a linha da questão dos problemas, na minha experiência profissional eu vi isso acontecendo muito. Tá com um problema, não quer pedir opinião pro outro, porque o outro vai te enxergar como fraco e vai muitas vezes minar a tua posição lá, porque você não tem essa maturidade. Cara, isso é um grande problema. E também pedir ajuda. Esse é um ponto que você trouxe muito importante. É pedir uma opinião, pedir um direcionamento, não é soltar o BO nas costas dos outros. Isso eu acho muito, muito importante. Quanto mais cabeça junto, a gente consegue pensar melhor e pensar com mais força. Sim, ter humildade, né? Também é um dos valores da IBS, essa humildade de pedir ajuda, de reconhecer que a gente não é completo, tem limitações e cara, não adianta, né? 2, 3 cabeças pensa melhor que um. E ter esse medo de pedir ajuda para os outros para demonstrar, porque isso poderia demonstrar uma fraqueza, cara, nós somos fracos mesmo. Então, se você não consegue reconhecer sua fraqueza e não consegue demonstrar essa vulnerabilidade, isso é pura vaidade, é pura arrogância. E, né, um princípio bíblico, inclusive, a arrogância precede a destruição. Então, se você não tem humildade para pedir ajuda, para pensar em conjunto com outras pessoas ou para reconhecer suas falhas, suas limitações, isso vai gerar a sua própria destruição. Então, isso vai impedir que você cresça. Olha só, a pessoa tem medo de passar uma imagem ruim, porque isso vai mostrar uma vulnerabilidade, isso pode, sei lá, talvez impedir que ela cresça, e daí ela guarda para ela um problema, e esse problema que ela guardou e não resolveu tem grande chance de se tornar o motivo da demissão dela. Então ela não quis mostrar a vulnerabilidade e ela vai ser demitida por isso, né? Isso a gente traz aquele entendimento de que o meu maior medo pode cair sobre mim, né? É um princípio bíblico. Então, aquilo que eu mais temia caiu sobre mim. Então, você evitou o máximo né, por medo de ser demitido, por medo de se expor e se diminuir profissionalmente. E exatamente isso acabou fazendo com que você fosse demitido. Então, ter essa maturidade, essa humildade é importante. Agora, tem pessoas que trabalham em ambientes hostis, né? Que talvez naquele ambiente realmente demonstrar uma fraqueza pode ser destruidor de alguma maneira, sei lá, mostrar um erro, podem levar e usar contra ele. Eu não sei como que é conviver numa empresa que tem uma cultura dessa, mas eu sei que existe, né? Então, também não posso
dizer que todos têm que dizer todas as dificuldades para todo mundo. Mas aqui na IBS a gente tem essa cultura. Então aqui não faz sentido alguém esconder alguma dificuldade, alguma limitação. Ele está só se distanciando do propósito e do resultado. É ambiente seguro. Eu acho que esse é o principal. E em empresas que não têm esse ambiente seguro, é buscar conhecimento. Eu duvido que não tenha alguém na internet, um mundo gigantesco digital que não passou por um desafio minimamente similar que o seu. E hoje qualquer coisa que tu joga no YouTube, eu quero trocar um chuveiro a um chuveiro do modelo novo. Alguém já trocou o chuveiro e colocou um tutorial no YouTube pra fazer isso. Não precisa nem fazer isso. Você pode ir lá no ChatGPT e falar assim, procure um vídeo no YouTube. Melhor ainda. De alguém trocando chuveiro, marca tal, então você consegue fazer qualquer coisa, né? Só querer fazer, né? Essa questão, assim, dessa cultura, assim, de, sei lá, brigar, humilhar, tratar mal o colaborador que cometeu um erro, é uma cultura muito destruidora. Também é uma forma de arrogância. Quando o líder trata alguém mal pelo fato de ele ter cometido um erro, também é uma forma de arrogância, e essa arrogância também gera a destruição da própria empresa. Porque o colaborador vai começando a perder a vontade de trabalhar, vai diminuindo a empolgação, a energia do trabalho, vai cada vez se afastando mais, né? Não vai entregar o que ele tem de melhor. E, né, conforme a gente começou a apresentação, eu falei que sou um empreendedor profissional e na vida pessoal, tenho 3 filhas, né? Minha esposa está grávida do 4º filho, e esse paralelo é muito fácil de fazer com a família. Se qualquer erro que as minhas filhas cometer, eu vou lá e brigo com ela, bato nela, faço algo muito forte por um erro que ela cometeu, é natural que ao decorrer do tempo ela não vai mais me contar. Então, quando acontecer um erro, ela vai esconder aquele erro de mim, porque ela sabe que a forma como eu vou reagir vai ser destruidora. Então, por medo da minha reação, ela não conta mais. Então, isso vai fazendo com que ela vá crescendo sem me contar as coisas, vai se distanciando e automaticamente você deixa de ser o líder. Então, você deixa de ser líder em casa e se torna um chefe. Na empresa, funciona da mesma maneira. Se você tem um ambiente onde o líder, né, grita com o funcionário cada vez que ele comete um erro, quando ele cometer um erro, o que ele vai fazer? Vai esconder, ele não vai contar. Então, é uma cultura, tem que ser severo para a pessoa não errar mais. Cara, erros vão acontecer. A diferença é que não vai chegar mais para você, porque sabe que se chegar, vai ser destruidor. Então, é falta de sabedoria. Tem que ter discernimento, é claro, tem consequência, tem que conversar, tem que entender, tem que medir, né? Ter prudência na tomada de decisão, mas humilhar, xingar, brigar é sempre uma péssima escolha. Eu acho que, assim, são poucos empresários que são dessa maneira, mas também, ao mesmo tempo, é muito comum colaboradores virem trabalhar aqui com a gente e falar que não, outro lugar que ele trabalhava era assim. Parece uma coisa, na minha cabeça, é surreal. Como que alguém pode pensar que liderar desse jeito é de alguma forma eficiente? Mas tem muita gente que acha que sei lá, tratar mal as pessoas é uma forma de extrair o melhor das pessoas. Tipo, imagine o pai ou a mãe que essa pessoa né? Pensar que isso é liderança. Então, para mim parece óbvio, né? Mas talvez para alguns não seja. Ô Vini, e essa questão do gritar com o funcionário pode ser um pouco mais raro de acontecer. Mas o que acontece muito errou, então beleza, você errou, eu vou ficar de climinha com você. Vou começar a te ignorar, não vou te dar atenção, você vai pedir ajuda, eu vou deixar de lado. Isso acontece muito. E quebra um dos pontos principais que ajudam, principalmente no comercial, quebra o clima. Ali embaixo a gente tem um clima muito bom. Por exemplo, um funcionário novo da cooperativa, fez a primeira venda, fomos lá, comemoramos com ele, demos os parabéns. E se tivesse um clima que repelisse isso? Confortável, como é que ia ser? Fazendo um paralelo com a família, imagina que a minha filha aprontou alguma coisa e agora eu fico de climinha com ela. É muita infantilidade, isso é coisa de criança, né? O líder se comportando como uma criança. Então, também é imaturo, é destruidor, não faz o menor sentido alguém se comportar dessa maneira, vai destruir a empresa. Querendo ou não, é a falta de habilidade da pessoa de lidar com as próprias emoções e normalmente com o próprio ego. Então, quando ela fica magoada, de biquinho e tal, é o ego dela gritando, falando, eu não admito que isso aconteça, foi sacanagem, fui traído. Cara, se você tá na posição de líder, você tá ali para
ajudar a pessoa a se desenvolver. Se ela cometeu um erro, então você senta e conversa. Olha, isso que você fez tá errado, não pode ter esse tipo de comportamento aqui dentro da empresa. O que você fez foi uma sacanagem, foi uma pisada na bola. Isso não pode mais acontecer. Cara, é só falar a verdade. A pessoa fica de climinha. Isso é uma gigantesca imaturidade, é uma demonstração de que a pessoa não está preparada para a liderança e ela está no lugar errado. Então, se o líder está magoado, né, de biquinho, tá muito errado. Ele não deveria ser líder, né? Agora, pode ser que um líder cometa esse erro. E quando você é líder de líder, você tem que, né, chamar a atenção. Falei, cara, para com isso, né? Que feio, que infantil. Tem que trazer para a realidade. É uma infantilidade. Talvez chamando daquilo que é, né, de infantilidade, talvez a pessoa se toque e pare de ficar magoado com o seu próprio colaborador, com o seu próprio filho, cara. Isso é um baita ensinamento para os integradores. Porque pensa quantos integradores não estão olhando isso e pensando, não é que eu faço isso? Meu vendedor não foi trabalhar, meu vendedor fez corpo mole, eu paguei o salário dele e ele ficou em casa assistindo Netflix em vez de prospectar. Então, isso tudo não é algo para você se indignar, ficar magoado com o seu colaborador. É algo para você entender que você está falhando na sua gestão. Então, as pessoas não estão trabalhando porque você não está gerenciando a sua equipe da maneira adequada. O que você vai mudar na sua gestão para que isso não aconteça novamente? É claro, tem que chamar a atenção da pessoa, conversar com ela, né, demonstrar que isso é inadmissível, que se acontecer de novo vai ser desligado, mas é uma questão muito prática. Olha, se você tiver esse tipo de comportamento, eu não vou mais ficar com você. Você quer trabalhar aqui? Você quer continuar fazendo parte da nossa equipe? Então eu preciso que você mude nisso. E a partir de agora você vai ter que preencher esse relatório para eu saber aonde você está, o que você está fazendo, para que isso não aconteça mais. Mas eu não quero burocracia. Eu falei assim, a responsabilidade disso está acontecendo é sua. Então eu preciso controlar o que está sendo feito, porque se eu não controlo, você não faz. Então muda o processo para que você tenha controle e ao mesmo tempo seja transparente com a pessoa. E agora, se a pessoa não quer trabalhar, tem que você pagar o salário. Agora, é só uma questão prática. Então para de pagar o salário, a pessoa sai da empresa e está tudo certo. Não tem por que ficar magoado, né? A mágoa, o ficar bicudo, chateado, quase que uma pressão psicológica, né? Fazer um charminho, sei lá, qual é o adjetivo que se dá para isso, mas são todas estratégias ineficientes. Às vezes a pessoa pensa que é uma estratégia, vou me afastar dele para ele sentir que eu fiquei chateado com o que ele fez e ele mudar o comportamento. Não, você quer que a pessoa saiba que você ficou chateado? Senta e fala para a pessoa, viu? Isso não se faz, não, é inadmissível você continuar tendo esse tipo de comportamento. É só conversar. Eu costumo dizer, eu tenho uma filha de 2 anos que eu ensinei ela a dormir à noite sozinha, só contando para ela que ela tinha que dormir, que isso era importante para o desenvolvimento dela. Ela tem 2 anos e ela entendeu que dormir sozinha ia ajudar no desenvolvimento e no crescimento dela. Imagina um profissional, assim, cara, se você ficar em casa assistindo Netflix, você não vai crescer dentro da empresa, eu vou ter que desligar. A pessoa vai entender, qualquer pessoa entende, uma criança de 2 anos entende. Só que para entender você tem que conversar, você tem que falar. Então acho que um dos grandes desafios ou limitações de muitos líderes é a incapacidade de ser simplesmente honesto, transparente e ter uma conversa. Olha, eu não estou contente com o que está acontecendo. Chama a pessoa e conversa. E deixa ela lidar com a situação. Você não precisa fazer nada. Uma pessoa está chegando atrasada. Você, olha, eu não estou contente com o horário que você está chegando. Eu preciso que você chegue no horário certo. Isso está gerando um descontentamento e eu não acho que é certo permanecer com a sua atividade sendo dessa maneira. O que nós podemos fazer para mudar? Não, porque eu tenho que chegar, porque eu tenho que levar minha filha, porque não sei o quê, Tá, e como que você vai compensar isso? Ser transparente, chegar num acordo e, a partir do momento que chegou no acordo, não se incomodar mais com aquilo. Então, a pessoa está chegando mais tarde por algum motivo, então qual é a contrapartida? Não, é pura desleixo, está dormindo até mais tarde, então o que você vai fazer como controle? Vai diminuir o salário, diminuir o fixo? Senta, conversa, negocia e resolve. Não fica fazendo biquinho. O biquinho não resolve. Biquinho é infantilidade, é falta de profissionalismo. Na verdade, assim, as pessoas precisam ser mais profissionais. É só ser profissional, né? Senta, conversa, resolve. Acho que esse é o grande segredo. Né? E honestidade gera honestidade.
Um dos aprendizados que eu tive nessa caminhada como líder é que sempre quando você é honesto com o teu liderado sobre uma situação, ele também vai ser honesto contigo. Não, Pedro, ó, vou compartilhar contigo então, isso tá acontecendo por conta disso, daquilo outro. Aí como líder também é uma oportunidade de você tentar ajudar, genuinamente tentar ajudar, até porque você como líder depende do resultado dessa pessoa. E é nocivo ter a pessoa longe, e é benéfico ter a pessoa perto. Então, isso vai construindo não só confiança, mas um clima positivo. Perfeito. Porque pensa, quando você tem um funcionário que está longe e num momento de descontração da equipe esse funcionário não tá participando porque tá chateado, porque não tá tendo clareza, as outras pessoas percebem. E é a mesma história da maçã podre. Ah, mas tá descontente não por um motivo dele, só que isso, consequentemente, vai infectando o resto. Então, você traz ele para perto. Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa muito simples que você pode fazer, eu não faço isso com todos os colaboradores, mas quando eu vejo um problema recorrente que está acontecendo, uma coisa muito simples que você pode fazer é um combinado. Então, sei lá, digamos que você tem um colaborador, seu horário normal é começar, vou pegar esse exemplo, é começar 8h30, você tem um colaborador que sempre chega às 9h. Sentar e fazer um acordo com ele. Viu? Assim não dá. O que nós vamos fazer? E coloca no papel. Então, a partir de hoje, é isso que vai acontecer. Nem que o acordo seja, então, todo dia você vai chegar às 9h. E é às 9h que você chega. E deixar combinado, deixar por escrito. Manda pro WhatsApp da pessoa, esse é o nosso acordo. Pega uma assinatura ou pega um ok no próprio WhatsApp, esse é o nosso acordo. A partir de hoje, é assim, para gerar esse desconforto. Né? Toda vez a pessoa chega 10 minutos atrasada. Então, talvez esse seja o horário da pessoa. Então, é 10 minutos depois. Então, faz um horário de almoço um pouquinho menor, fica um pouquinho mais depois das 6. Se organiza, mas tenha um combinado, para não ficar... Porque senão, às vezes, gera um desgaste no próprio líder, né? Pô, toda vez ele pisa na bola comigo, toda vez ele pisa na bola. Cara, talvez não precisa pisar na bola toda vez, você precisa fazer um combinado diferente, né? Claro, vai depender de cada empresa, tem empresa que tem horário que abre, fecha, tem que seguir o horário exato. Daí você tem que chegar no acordo com a pessoa também. Olha, eu preciso que você esteja aqui 8h30. O que você vai fazer para mudar, para que isso aconteça? Então, ter esse combinado escrever no papel. Né? O combinado não sai caro, tem uma frase que eu gosto muito, o justo é o combinado. Né? Se foi combinado, é justo. Tá na Bíblia. A gente pode pagar quanto a gente quiser, pro cara que começa a trabalhar o dia inteiro ou o cara que veio no fim do dia e trabalhou. Mas foi o combinado. Então, aquilo que foi combinado precisa ser cumprido. Então, muitos líderes não têm um combinado claro com a sua própria equipe. Então, às vezes é só uma questão de sentar, colocar num papel, falar assim, então a partir de hoje é isso, não é isso. O líder está de acordo? O colaborador está de acordo? Então, beleza. Então, vamos seguir isso a partir de hoje. Daí acaba esse desgaste. Às vezes, muito desse desgaste do líder fazendo biquinho, magoado, chateado, porque não tem essa conversa e não tem esse alinhamento. Ele fica... E daí o outro nem sabe, porque... eu chego todo... Sei lá, tô pegando esse exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Né? Sei lá, toma chimarrão na empresa e faz parte ali da organização que não poderia tomar chimarrão, mas você nunca disse pro cara que não podia tomar chimarrão na área de vendas, que sei lá, é feio. Mas você senta e combina, fala, não pode. Mas eu gosto muito de chimarrão, então vai tomar o chimarrão na hora do almoço, na hora do lanche, você vai lá atrás e toma. Na área de venda não pode ter chimarrão. Seja lá qual é o problema que tá te incomodando, senta, conversa ali e resolve. E eu acho que nesse aspecto, o constrangimento é pior do que uma bronca. De verdade mesmo. Então, joga essa responsabilidade pro colaborador. A gente não combinou isso? Não precisa todo dia cobrar. Já tá combinado esse aspecto. E se a pessoa entrar numa discussão, não, mas não é que né? Assim, cara, tá aqui, ó. Lembra que a gente sentou, a gente conversou, você assinou aqui o papel. Então tá combinado isso. Você quer mudar o combinado? Aí puxa outra conversa. Tem que mudar o combinado. É outra situação, mas aquele combinado precisa ser cumprido. Top. Então, pessoal, encerrando mais um podcast, como ter clareza na cultura e na operação da sua empresa. Lembrando que é obrigatório clicar no botãozinho de sininho que tem do lado do botão de inscreva-se, para toda vez que a gente iniciar uma transmissão, você ser notificado e acompanhar em tempo real tudo que a gente traz aqui sobre não só solar, mas cultura, administração da empresa, sobre o negócio de maneira geral. Também é importante clicar no botãozinho de like para manter sempre o engajamento bem alto. Olha lá, o Pedro foi extremamente claro com o que você tem que fazer. É isso que tem que fazer na sua empresa. Seja claro com o seu colaborador. O que você espera dele. Valeu, pessoal. Um grande abraço.